Vamos mergulhar em um dos momentos mais cruciais da história moderna. Como foi que a Europa, no seu auge, acabou tropeçando e caindo de cabeça na Primeira Guerra Mundial? É uma história que de fato mudou o mundo para sempre. Sabe, a grande questão que fica é como que a morte de uma pessoa iniciou uma guerra que matou milhões. Parece desproporcional, né? Mas para a gente entender essa faísca, a gente precisa olhar para o barril de pólvora que estava logo embaixo. Olha só para essa Europa de 1914. O que a gente vê não são só países, são gigantescos impérios, um do lado do outro. O britânico, o russo, o alemão, o austro-húngaro, todos eles cheios de rivalidades, de ambições e, o mais importante, amarrados por uma rede complicadíssima de alianças. Era um equilíbrio super frágil, prestes a quebrar. Então, para a gente sacar como tudo explodiu, primeiro a gente tem que entender a pressão. Essa pressão toda que foi se acumulando por anos e anos. Porque assim, a guerra não surgiu do nada, né? O cenário já estava prontinho para a confusão. As raízes desse conflito são bem fundas. Primeiro, a Segunda Revolução Industrial, que gerou uma competição maluca por mercados. Isso leva direto para o segundo ponto, o imperialismo. Todo mundo queria mais colônias, mais recursos. Com toda essa disputa, a desconfiança cresceu e aí veio a corrida armamentista, exércitos e marinhas ficando gigantescos. E para fechar, a política de alianças, que basicamente dividiu o continente em dois lados. É só parar para pensar. Mais fábricas, mais produção, elas precisavam de matéria-prima e de gente para comprar tudo aquilo. E aí as potências europeias, principalmente a Alemanha, que era uma potência industrial nova e super forte, entraram com tudo nessa competição. Claro, isso gerou um atrito danado com quem já dominava o jogo, tipo a Grã-Bretanha e a França. A crise do Marrocos é um exemplo perfeito disso aí. Foi basicamente um bate-cabeça direto entre a Alemanha e a França pelo controle da região. Os alemães sentiram que estavam ficando para trás na divisão das colônias, sabe? Isso gerou um ressentimento enorme e aquela vontade de mostrar para o mundo a sua força, nem que fosse na marra. E olha, se tinha um lugar na Europa onde toda essa tensão se concentrava, esse lugar era a Península Balcânica. Não é à toa que os historiadores chamam a região de o barril de pólvora da Europa. O nome já diz tudo. Essa citação aqui resume a situação de forma genial. O problema dos Balcãs não era só a confusão interna deles. O perigo de verdade era que qualquer briguinha ali podia muito facilmente arrastar todas as grandes potências para dentro. E aí, um conflito local virava uma guerra continental. E por que era tão instável? Bem, o Império Otomano, que controlava a área, estava enfraquecendo. Com isso, surgiram novos países, como a Sérvia, com um nacionalismo à flor da pele. Para complicar, dois impérios gigantescos vizinhos, a Áustria-Hungria e a Rússia, tinham planos completamente diferentes para a região. Era um choque de interesses o tempo todo. E aqui entra uma ideia fundamental: o pan-eslavismo. Basicamente, a Rússia se via como a grande protetora de todos os povos eslavos, principalmente da Sérvia. Esse apoio russo deu uma força enorme para o nacionalismo sérvio, que tinha o sonho de criar um país unindo todos os eslavos do sul. O problema: muitos desses eslavos viviam dentro do Império Austro-Húngaro. Para a Áustria-Hungria, isso era uma ameaça direta à sua própria existência. Mas não era só uma questão ética, não. Era também econômica. Dá uma olhada nesse projeto aqui. A ferrovia Berlim-Bagdá. Era um projeto gigante da Alemanha que passava bem no meio de áreas de interesse da Rússia e ainda ameaçava as rotas comerciais da Grã-Bretanha com a Índia. Naquela Europa não existia só economia, tudo era também geopolítica. Bom, com esse clima todo, o que os países fizeram? Buscaram segurança em alianças militares. Só que teve um efeito contrário. Em vez de trazer paz, essas alianças criaram uma armadilha, um sistema que praticamente garantia que, se a guerra começasse, ela seria gigante. A Europa, então, se partiu em dois blocos. De um lado, tínhamos a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha e o Império Austro-Húngaro, com a Itália junto. Do outro, a Tríplice Entente, com a França, o Império Russo e a Grã-Bretanha. Eram literalmente dois times armados até os dentes, um olhando feio para o outro. E aqui está o pulo do gato. Não eram só acordos de amizade, não. Eram pactos de defesa mútua. O que isso quer dizer? Que um ataque a um país do bloco era um ataque a todos. Era um gatilho automático. Se um entrasse em guerra, arrastava todo o resto junto. Não tinha como escapar. E essa faísca, ela finalmente aconteceu. Foi no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo. Sarajevo era a capital da Bósnia, uma região que tinha sido anexada pela Áustria-Hungria, mas que era o grande sonho de consumo dos nacionalistas da Sérvia.
O que aconteceu foi o seguinte: o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi fazer uma visita oficial a Sarajevo. Para os nacionalistas sérvios, aquilo foi visto como uma pura provocação. E foi aí que um jovem nacionalista, Gavrilo Princip, que fazia parte de um grupo secreto chamado Mão Negra, viu a chance perfeita. Ele foi lá e assassinou o arquiduque e a esposa dele, Sofia, a sangue frio. Pronto. O assassinato foi a faísca que caiu no barril de pólvora. E aquele sistema de alianças que a gente falou era o rastro de pólvora. A partir daí, foi um efeito dominó impressionante. As peças começaram a cair uma atrás da outra numa velocidade de dar medo. A Áustria-Hungria ficou uma fera, claro, culpou a Sérvia e mandou um ultimato, uma lista de exigências que era praticamente impossível de aceitar. A Sérvia negou uma parte e pronto. No dia 28 de julho, a Áustria-Hungria declarou guerra. Imediatamente, a Rússia, a protetora da Sérvia, começou a mobilizar seu exército. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, viu aquilo e não perdeu tempo. Declarou guerra à Rússia e pouco depois a França, que era aliada da Rússia. O sistema de alianças tinha sido ativado em sua força total. A Alemanha se viu com um problemão nas mãos, uma guerra em duas frentes. De um lado, a França. Do outro, a Rússia. Para resolver isso, eles tinham um plano, o chamado Plano Schlieffen. A ideia era bem direta e brutal. Invadir a França com tudo, numa guerra relâmpago, derrotá-lo em poucas semanas e só depois virar todo o exército para o leste para cuidar da Rússia. E esse plano tinha um detalhe crucial. Para pegar a França de surpresa e evitar as defesas mais fortes na fronteira, o exército alemão planejava passar por dentro da Bélgica. O problema, a Bélgica era um país neutro. Invadir a Bélgica significava rasgar um tratado internacional. Era uma aposta muito arriscada. E foi exatamente essa aposta que mudou tudo. Porque a Grã-Bretanha tinha assinado o tratado que garantia a neutralidade da Bélgica. Quando a Alemanha invadiu, foi a gota d'água para os britânicos. Londres declarou guerra à Alemanha e, com isso, o gigantesco Império Britânico entrou de vez na briga. A guerra, que era europeia, tinha acabado de se tornar mundial. É impressionante pensar nisso. Em pouco mais de um mês, um assassinato nos Balcãs arrastou o continente inteiro para uma guerra total. Em setembro de 1914, milhões de soldados marchavam, muitos achando que voltariam para casa antes do Natal. Mal sabiam eles que estavam indo para um dos massacres mais terríveis que a humanidade já viu. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta que não quer calar. Com tanta rivalidade, com tanto nacionalismo no ar e com esse sistema de alianças que funcionava como um relógio, será que a paz tinha alguma chance? Ou a Europa de 1914 já estava, de certa forma, condenada a essa catástrofe? Fica aí a reflexão.